Olha aí, pessoal, a França está oficialmente no limbo, porque o Emmanuel Macron aceitou o pedido de renúncia do seu primeiro-ministro, Gabriel Attal, o meu xará, vocês sabem aí, né? Ele renunciou ao cargo enquanto primeiro-ministro da França por conta dos resultados parlamentares e tudo mais. O Macron vai ter que fazer um novo governo, constituir um novo governo, convocando um novo primeiro-ministro. Acontece que, por enquanto, a França permanece com um governo provisório. Sim, Gabriel Attal vai continuar como primeiro-ministro provisório com algumas peculiaridades, e a desculpa é a questão das Olimpíadas. Quanto tempo o Macron tem para indicar um substituto para esse primeiro-ministro provisório? Não tem um tempo determinado, esse imbróglio pode continuar ainda por umas longas semanas, talvez até mais, né? Vamos conversar então sobre esse assunto, tentar entender para onde que a França vai caminhar, porque a coisa não tá bonita por lá não. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso, né? Então, isso aconteceu hoje, terça-feira, dia 16 de julho. O Macron aceitou a renúncia do Gabriel Attal, o seu atual primeiro-ministro, que faz parte do seu governo, do governo Macron, até esse momento, né? Só que, então, ele vai ficar no cargo de maneira interina até que as Olimpíadas aconteçam. Elas começam dia 26, daqui a 10 dias, e vão durar até o dia 11 de agosto. Então, em tese, esse período provisório de governo vai durar mais ou menos um mês, né? Que não é pouca coisa, diga-se de passagem. Aliás, que momento desgraçado para o Macron convocar novas eleições, né? Se teve o resultado lá do parlamento, se ele viu que a coisa não ia caminhar bem, por que ele não esperou as benditas das Olimpíadas para convocar essas eleições? Agora o país fica nessa bagunça danada. Já tem gente ali preocupado até com como que as Olimpíadas vão decorrer nesse cenário. Pode ser que tenha algum prejuízo ali do ponto de vista da organização do evento, né? Enfim, cagada atrás de cagada é o que o Macron está fazendo, né? Logo depois das eleições, o Gabriel Attal já tinha entregue a carta de renúncia dele, que não foi aceita pelo Macron naquele momento. Agora, hoje, dia 16 de julho, o Macron, então, aceitou, né? Só que ninguém sabe para onde que a coisa vai caminhar nas próximas semanas, portanto, né? O Macron tinha pedido para que ele ficasse no cargo por enquanto para garantir a estabilidade do país. O cara bem novo, essa é a verdade, eu não sei se tem foto dele aqui, um cara bastante novo, né? 34 anos, que é o premier mais novo da França desde 1958. Um cara que entrou, tem pouco tempo, inclusive, né? Acho que foi nesse ano que ele entrou no cargo e tudo mais. O governo francês já estava com problemas aí com esse primeiro-ministro, que não tinha um apoio muito grande na Assembleia Legislativa, e escapou por pouco de moção de censura, inclusive, e tudo mais, né? Mas a gente cai naquele imbróglio que a gente já conhece por conta do resultado que foi observado nas eleições parlamentares francesas, portanto, né? Então, agora, né, nesta semana, estou gravando o vídeo na terça, ele deve ir ao ar na quarta-feira. Na quinta-feira, dia 18, vai ser feita a primeira sessão da Casa Baixa e da Assembleia Nacional, né? E eles vão fazer a votação para eleger o próximo presidente, portanto, aí da Assembleia Nacional, que não tem nada a ver com o primeiro-ministro, são coisas diferentes de fato aí, né? Tem aqui a organização do parlamento, como ele ficou agora, né? Veja que o partido aqui, o Juntos, né, que é a coalizão, a coligação do Macron, perdeu a maior parte das suas cadeiras, aí maior parte não, né? Não chegou a perder a metade, não, mas perdeu quase isso, né? 78 cadeiras a menos que ele perdeu nesse período aí, e se tornou uma força quase que minoritária neste momento no parlamento francês, né? Isso porque fizeram uma jogada de última hora ali
para tentar impedir o avanço da direita, né? Essa nova Frente Popular foi uma coalizão formada às pressas para evitar um crescimento muito grande da direita, mas o crescimento aconteceu sem dúvidas, né? Essas bolinhas aqui cor de cocô, escolhidas de propósito, imagina essa cor, né? Representam aqui o RN, o Reagrupamento Nacional, que é o partido, a coalizão da Marine Le Pen, que cresceu absurdamente nestas eleições. Olha o tanto que isso aumentou aqui. Mas como você pode ver pelos números, né, ainda que os republicanos se aliem com alguma dessas partes aí, seja com a Le Pen, seja com a coalizão de esquerda aí, o NFP, seja com o próprio Juntos do Macron, não vão conseguir formar a maioria de 289 parlamentares, de 289 assentos no parlamento. Ou seja, ou alguma dessas partes aqui cede para outra, ou não vai ter governo, né? E aí, o mais provável é o centro do Emmanuel Macron, que se desidratou bastante, formar um governo com alguém, né? Com quem que vai ser é a grande questão, porque nenhum dos outros dois lados quer ceder em nada, né? Quer ter a maioria com o seu plano de governo. Aliás, o plano de governo do NFP, da Nova Frente Popular, meu amigo, que desastre completo que vai ser para a França aquilo ali. Eles têm até ideia de fazer uma Assembleia Constituinte, uma nova Constituição para formar a Sexta República Francesa. Pois é, a França já está na Sexta República, né? E eles acham que vai dar certo em algum momento isso aí. Então, veja aqui, aliás, né? Mesmo se juntar esse pessoal aqui, os outros partidos, né, junto com os republicanos para tentar formar uma maioria, não dá uma maioria. A coalizão de esquerda, que tem a maior quantidade, precisa de mais 117, né, 117 cadeiras, não tem isso aqui, a não ser nos outros grupos principais. Ou o centro aí do Macron aceita se sujeitar a tudo o que uma outra vertente queira impor, ou então não vai ter governo, né? Porque, em tese, eles poderiam se juntar, por exemplo, com a Marine Le Pen, né? Mas é um absurdo porque fizeram o diabo para não permitir que a direita tivesse uma maioria, ou pelo menos uma quantidade maior de assentos, né? Não vão abrir mão disso agora, né? E a Marine Le Pen não aceitaria, obviamente, o partido dela não aceitaria formar uma maioria dentro do parlamento, entregando novamente o poder para o Emmanuel Macron, porque ninguém está satisfeito com isso aí, né? Então, quanto tempo que vai durar esse governo provisório? Ninguém sabe, porque, na verdade, não tem uma determinação constitucional a esse respeito aí. O Macron já deu um ultimato, falou o seguinte, né? Que esse período, para que ele se torne mais curto, é necessário que as forças republicanas trabalhem juntas aí para formar um governo de coalizão. Portanto, né, esse governo provisório, ele continua tocando o país, lidando com as questões cotidianas, não dá para simplesmente não ter um governo assim do nada, né? Então eles vão continuar lidando com os assuntos típicos, padrões ordinários do governo e tudo mais. Só que não vai ter reunião de gabinete, por exemplo, não vai ter projetos de lei, não vai poder apresentar projetos de lei, nem adotar medidas orçamentárias, ordinárias ou extraordinárias, né? Então, se o governo, por exemplo, tomar a iniciativa de adotar uma legislação qualquer, um juiz administrativo pode cancelar isso aí, né? É algo que não é garantido, mas pode acontecer. Então, este governo pode durar o tempo que for, o prazo é indefinido e depende aí de indicação de um governo definitivo, de um novo primeiro-ministro, sendo que este governo não pode ser derrubado por uma moção de desconfiança, ou seja, o parlamento não consegue derrubar o Gabriel Attal neste momento. Era possível derrubar ele antes, agora que ele é um primeiro-ministro provisório, tampão, isso não pode acontecer, portanto, veja que é uma fragilidade desse sistema aí, né? Só que não vai durar para sempre, obviamente, porque em setembro o parlamento vai discutir o orçamento para o ano que vem, é necessário ter um governo formado, portanto, para apresentar os temas orçamentários para o parlamento francês então, né? É uma situação bastante complicada, especialmente por conta aí
da questão das Olimpíadas, que acabam bagunçando a história ainda mais. Continua sendo uma prerrogativa do presidente indicar o primeiro-ministro. Sim, o presidente na França tem um poder um pouco maior do que o habitual num parlamentarismo, por conta da Constituição de 58, que acabou criando esse cenário aí e tudo mais. Enfim, é uma situação aí que, de fato, acaba se tornando complicada e complicando algo que já não estava bom ali na França, né? Aliás, o Macron, inclusive, né, ele não pode convocar novas eleições até meados do ano que vem aí, né? Porque isso, de fato, é previsto na Constituição. Pode ser que a França fique nesse meio termo por pelo menos um ano, inclusive. Uma bagunça total, uma bagunça completa, e nenhuma das saídas, nenhuma das soluções é positiva para a França. Todas elas são ruins. Parabéns ao Emmanuel Macron, que deu um tiro no pé com essa história, enfraqueceu o partido dele, queimou o próprio capital político e lançou a França num completo caos político. Um caos que pode se tornar econômico também, conforme eu falei num vídeo anterior aqui do canal. Enfim, um erro catastrófico que vai cobrar o seu preço com certeza. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.